Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou a Caroline e vou compartilhar hoje com vocês um pouquinho aqui de como me ensinar fez aprender muito mais do que o fato de só aprender por aprender, né? Para começar a nossa palestra, vou trazer aqui uma frase do Jean Piaget. Ele foi um suíço formado em biologia que se dedicou muito à área de psicologia, epistemologia e educação, e que trabalhou muito numa questão de como desenvolver o conhecimento numa pessoa. E eu achei muito importante essa frase dele, e ele faz refletir muito sobre a importância do ensino, ou como a gente consegue aprender as coisas, né? A frase que eu trouxe hoje para a gente é: a inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Porque, para o Piaget, a gente já nasce inteligente, né? O ser humano, quando nasce, que é um bebezinho ainda, que não sabe direito quem ele é, o que ele está sentindo, como dar nome àquilo que ele sente, como fazer as coisas que ele precisa, ele já instintivamente tem ali algumas coisas, algumas inteligências que já nascem com ele, né? Por exemplo, ele sente algum incômodo assim dentro dele que é ruim, mas ele sabe que ao ser amamentado, ele vai passar aquela dor, aquele incômodo. Então ele já sabe que a amamentação é uma coisa boa para ele naquele momento. Então isso ele considera como sendo uma inteligência. E trazendo isso para a nossa vida, eu acho que a gente consegue, como o Wagner falou na palestra anterior, criar essas inteligências de adaptabilidade na nossa vida, sabe? Todo mundo, em algum momento, já teve que aprender algo que não sabia, e isso fez com que a gente se adaptasse àquele momento, entendesse o momento que a gente estava passando e, consequentemente, ensinasse para um outro que está passando por aquele momento ou que vai passar e você já passou e falasse: olha, acho que eu já passei por isso, o nome disso é tal coisa. Bom, isso seria só uma primeira reflexão. Vou aproveitar que o pessoal aqui do chat está bem animado e queria conversar com vocês aqui a respeito de quem aqui já passou por um método de ensino tradicional. O que eu considero como método de ensino tradicional? Vai ter sempre um professor, que vai ter uma lousa, que vai passar um conteúdo, e você, como aluno, vai estar ali sentado na sua cadeira, aprendendo, porque num momento que não existia coronavírus, essas coisas assim, a gente se locomovia até a escola, aí a gente tinha as aulas presenciais, e os professores passavam os conteúdos para a gente dessa forma, e assim foi como eu aprendi a minha vida inteira, né? Até uma boa parte. Depois disso a gente fez uns cursos aí virtuais, mas eu acredito que todo mundo em algum momento já teve acesso a algum tipo de educação assim, né? Valdir, verdade, a Ju, pois é, menina do céu. Acho que todo mundo já passou essa sofrência de sentar numa cadeira, numa aula e ficar lá entendendo o que o professor ou professora está passando para a gente na lousa, né? Beleza. E aí eu queria também perguntar uma coisa que me instigou, assim, a submeter essa palestra, que existiu em algum momento da vida de vocês alguma aula que você falou: cara, essa aula é fantástica, nossa, aprendi demais, que professor diferente, ou que matéria diferente, ou nossa, esse conteúdo foi super diferente, gostei da maneira como a pessoa ensinou aquilo para mim. Vocês já tiveram alguma aula dessa, assim, que fosse muito diferente daquilo e que te marcou de alguma forma positiva na vida? Comenta aí no chat para eu dar uma lida. Não só passei, como também fazer lá na época do descobrimento. Nossa, Márcio, caramba, várias vezes no quadro. É complicado. Legal, Juliana já teve uma aula legal, Daniela também, vários professores na faculdade, sim. A faculdade é um berço muito rico de professores que são completamente fora da caixinha, que é maravilhoso. Pois é, eu também tive muitas aulas assim, que me marcaram assim, de forma assim,
eterna. E uma das que eu tive, que eu nunca consigo esquecer, porque foi realmente muito marcante, foi muito legal, foi no ensino médio, que eu tive um professor de história, que ele fazia a gente vivenciar a história. É assim, fora do comum. Ele não passava muita matéria na lousa, consequentemente a gente não tinha muita matéria escrita, e as provas eram normalmente dissertações, sabe, certo sobre tal assunto. E era incrível como todo mundo entendia a matéria dele e fluía a coisa, e era muito boa. E ele era muito diferente dos outros, sabe? Ele não tinha aquela coisa de, vou passar esse conteúdo hoje, abro o livro na página tal. Não, ele já chegava, sabe? Olá, vejo aqui um novo horizonte, sabe? Todo teatral, todo de uma forma imersiva, que você ficava encantado, né? Com todo aquele conteúdo. E a forma como ele conseguia identificar ali que cada aluno tinha um jeito diferente de entender, e que se ele explicasse de uma forma ali, uma forma aqui, aquele aluno, aquela aluna, entenderia melhor o seu conteúdo, sem precisar tirar toda essa teatreza, todo esse jeito dele ensinar. Então, essa aula me marcou demais, e claro que na faculdade também teve muitos professores que me marcaram muito. Teve um professor que eu achava muito legal a forma como ele dava aula, que ele explicava de várias formas diferentes, ele usava analogias, assim, ele tentava entender, assim, a realidade daquela pessoa para explicar a matéria, e isso é uma coisa que ajudava muito, né, a gente que era aluno a aprender, e eu acho que, consequentemente, ele a passar o conteúdo. E com isso, e com as oportunidades da vida, me surgiu o fato de fazer uma mentoria para um grupo de estagiários na onde eu trabalho. E claramente me bateu aquela coisa de, gente, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não sei nada, e blá, blá, blá. Porque bate, sim, um sentimento de insegurança. Só que eu falei, não, cara, uma coisa que eu aprendi na vida é pegar todas as oportunidades, se agarrar com força e falar, vamos lá. E no momento em que eu estava fazendo essa mentoria, a gente já tinha dividido todos os conteúdos, eu e um outro desenvolvedor sênior, dividimos os conteúdos tanto técnicos quanto alguns outros que faziam parte ali de um cronograma para ensinar. E num determinado momento, que não era o cronograma que eu estava ali, organizado direitinho e tudo mais, aconteceu de calhar, assim, sabe? A pessoa acabou pegando Covid, e juntou com férias, e juntou com final de ano, e aí foi aquele caos total. E claramente eu tive que ligar uma coisa em mim que se chama adaptabilidade, e pegar todo aquele conteúdo e estudar e fazer aquele mergulho profundo naquilo para poder ensinar esse conteúdo para as pessoas, e de uma forma assim que eu conseguisse ajudar e tirar as dúvidas e tudo mais. Beleza, passou-se esse tempo, fiz lá, ensinei, passei os desafios, fiz um code review, foi muito bacana. E aí uma das coisas que eu trago muito comigo hoje em dia é o que eu consegui aprender disso, né? E eu acho que, muito além do técnico, eu aprendi muito sobre pessoas, né? Foi primeira não, mas eu acho que foi uma segunda experiência de ensinar que eu tive na vida. A primeira, que foi a mais marcante de todas, eu ainda era adolescente, e me surgiu uma oportunidade de ajudar uma instrutora de informática aqui, lá na época do Windows 98, para quem é muito novinho e está assistindo essa palestra aqui, gente, a gente já fez curso de pacote Office para aprender a mexer no Word. Então, assim, nessa época eu ajudei a instrutora e tudo mais, e nessa época eu acho que eu não tive nem a percepção e nem a maturidade de ver o quanto eu conseguia compreender cada faixa etária, né? Porque foi uma época que eu tive que ensinar a mesma coisa, informática, digitação, pacote Office, coisas do tipo, para várias faixas etárias completamente diferentes. Então, eu tive que lidar com crianças, e você ensinar para criança, você tem que ter ali uma didática diferente,
um diálogo diferente, você tem que ter ali uma animação diferente, uma forma de conversar diferente. Ensinei também o pessoal que era adolescente, que estava ali na mesma faixa que eu também estava. Então, teve outras faixas etárias que foram bem mais desafiadoras, que foi o pessoal que era adulto. E o que mais me surpreendeu foi o idoso, porque ele foi o aluno mais dedicado de todas as faixas etárias que vocês imaginarem. Ele tinha, sim, o seu tempo de aprendizagem, ele tinha, sim, um jeito todo carinhoso de perguntar, sabe? Tipo, olha, fiquei com dúvida, será que você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Você pode explicar de novo? Mas foi muito interessante ter esse contato com todas essas idades diferentes, porque isso me abriu, né, um mundo diferente de entender o ser humano. Então, o modo como eu vou falar com uma criança é diferente como eu falo com um adulto, é diferente como eu falo com um adolescente, e também é diferente como eu falo com um idoso. Assim como lidar com um grupo de estagiários que, na teoria, seriam iguais, foi completamente diferente, porque cada pessoa tem um jeito de aprender, cada pessoa tem um jeito de lidar com a sua dúvida, né? Muitas pessoas, elas não vão conseguir se abrir enquanto estiverem no grupo reunido, por medo de julgamentos, por medo de se achar inferior. Essa pessoa não vai falar para você, olha, eu não entendi. Essa pessoa vai guardar aquilo. E se você não tiver o feeling, né, o sentir ali no momento que você está falando, que você está vendo o pessoal ali assistindo o conteúdo, e você não olhar e falar assim, cara, eu acho que nem todo mundo entendeu. Ou você ter essa empatia de chegar na pessoa e falar assim, oi, tudo bem? Eu queria saber se você entendeu o que eu passei para você. Ficou alguma dúvida, sabe? Tudo isso são formas de você abordar a pessoa, mas de uma forma mais carinhosa. E o que você aprende com tudo isso? Além do conteúdo que você já vai ter que ter aprendido de uma forma muito mais profunda, porque essas pessoas vão tirar dúvidas que provavelmente você também não sabe, e não tem problema nenhum, porque somos humanos, não sabemos de tudo, e essa é a graça, porque a gente vai poder aprender muita coisa sempre. É você ter essa abertura, é você ter esse jeito de conversar com a pessoa e mostrar que tá tudo bem a pessoa conversar com você, se abrir. Então, o ensinar me trouxe esse tipo de aprendizado que talvez só o aprender não me trouxesse, né? Eu só estar no local como um aluno, talvez eu não teria aprendido tanto como comportamento humano, como ensinar, como conversar, como dialogar, como interagir com o ser humano, né? E talvez não teria nem aprendido como tratar esse tipo de assunto com as pessoas, né? E quando eu digo que você pode ensinar ou mentorar uma pessoa, não necessariamente tem que ser algo ensinado técnico. Você pode ensinar qualquer assunto, né? O importante é que você ensine e você tenha essa coisa, essa percepção de aprender ali que cada ser humano é diferente, né? E uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui é de vocês pensarem em todos esses professores que marcaram história, ou em algum momento da vida de vocês que vocês já ensinaram algo, seja algo técnico como programação, matemática, história, mágica, seja algo completamente diferente, como é tipo, como você conversar com uma pessoa, como ter diálogos difíceis, como você perguntar alguma coisa para alguém que você não sabe, será que a pessoa vai me julgar? Gente, o não você já tem. Pergunta, conversa, dialoga. Vai ser sempre o caminho melhor, sabe? Mas uma reflexão que eu queria trazer é de que forma você tem ensinado esse algo para aquela pessoa naquele momento te trouxe um ensinamento, sabe? Porque essa reflexão que eu fiz sobre o ensinar e tudo mais foi algo que eu comecei a refletir bem depois de tudo isso ter acontecido, né? Inclusive o ensinar crianças, adolescentes, adultos, idosos, tudo mais, foi muitos anos depois, porque eu era adolescente, hoje eu já não sou mais, enfim.
E é muito legal todas essas reflexões que isso traz ao longo da vida. E eu não sei se eu estou falando muito rápido, se vocês estão entendendo direitinho o que eu estou falando aqui, mas eu queria trazer muito uma frase do Paulo Freire, que ele é fundado, até tem uma lei que declara, né, Paulo Freire como patrono da educação brasileira, que é exatamente não a saber mais ou saber menos, a saberes diferentes. E essa frase, eu acho que ela representa muito o momento em que eu entrei na tecnologia, porque foi o momento em que muitas pessoas me falavam: você sempre vai ter algo para aprender, assim como você sempre vai ter algo a ensinar, né? Não julgue aquilo que você tem, o conteúdo que você carrega, todos os seus ensinamentos. Tudo isso você vai conseguir passar para as pessoas. E é lindo esse valor que a comunidade ela traz para a gente, de compartilhamento mesmo de conteúdos, indiferente do tipo de conteúdo, seja ele técnico, seja ele soft. Eu acho que todo conteúdo que é compartilhado faz com que a gente aprenda cada vez mais, sabe? E uma frase que eu acabei não colocando nos slides, mas que eu gostaria muito de trazer, é de um autor que me marcou muito também na adolescência, que é do José Saramago. É um trechinho da frase dele que ele fala assim: a vida é uma aprendizagem diária. Eu acho que todos os dias a gente vai aprender 1% mais do que a gente sabia ontem. E esse 1% a mais é o que importa para a nossa vida, né? Seja esse aprendizado algo técnico, seja esse aprendizado algo pessoal, eu acho que esse 1% é muito legal. E o quanto você passar esse seu 1% para frente, te faz uma pessoa melhor, e o quanto melhora a vida de outros, e você consegue fazer essa conexão com outras pessoas, e compartilhando sempre um conhecimento, fortalecendo assim uma cadeia muito grande de pessoas que vão estar aprendendo o tempo todo com você alguma coisa, assim como você também vai estar aprendendo o tempo todo com outras pessoas que estarão ensinando alguma coisa. Bom, não sei se já deu tempo, mas esses são algumas das reflexões que eu gostaria muito de trazer